Segundo Crônicas, capítulo 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa, no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram, com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estavam em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam, e todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Capítulo 6. E Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali de pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra do meu nome, nem escolhi ninguém para ser o líder do meu povo Israel. Mas agora
Escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra do meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você, ele construirá o templo em honra do meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança que ele fez com os israelitas. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura, e 1,35 metros de altura no centro do pátio externo. Ele ficou de pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que, de coração, andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome,
orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Quando fechar-se o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e, se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devoradores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando, em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, que não pertence a teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu os enviares, e orar a ti, voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra do teu nome, então ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado contra eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para uma terra distante ou próxima. Se eles caírem em si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra do teu nome. Então, dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus,
que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. Capítulo 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor cantando. O seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, juntamente com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por 7 dias. No dia 23 do 7º mês, ele mandou o povo para as suas casas. E todos se foram, jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e por Salomão e por seu povo Israel. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis,
firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne um motivo de zombaria entre todos os povos. E embora agora este templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda esta desgraça.